Maravilha, iniciei aqui a gravação desta banca de apresentação de trabalho de conclusão de curso da acadêmica Emanuele Martins. Agradeço imensamente aos membros que compõem essa banca, aos presentes. Salvo engano, a professora Carla está debutando aqui hoje, não? É verdade, gente. Total, estou debutando. Maravilha, não poderíamos Imensa alegria. estar mais felizes, mas eu preciso alertá-la, né, Paulo, que esse começo é bem lua de mel, mas quando ela começar a fazer 30 bancas no semestre, né, Paulo, aí... Veremos na quarta, né, Israel? Veremos na quarta. A gente vai só o pó da goiaba, assim. Exatamente. Mas é um momento importante, nossos queridos e queridas acadêmicas aí, né, é muito, muito gratificante ver eles, né, nessa fase. Eu fico muito feliz mesmo, apesar do cansaço ao final aí. Então, professora Carla, seja bem-vinda aí à maratona. E eu, então, desde logo, pelo prazo regimental de até 15 minutos, passo a palavra à Emanuele. Bom dia, meu nome é Emanuele Martins Rodrigues, eu gostaria de agradecer a presença de todos os alunos aqui presentes e a banca composta pela professora Carla Juliana Tortato, Paulo Roberto Incote Júnior e, em especial, o professor Israel Ruth, que me deu as orientações para a realização deste trabalho. Hoje eu vou fazer a explanação do meu tema de TCC, o qual é o abuso sexual intrafamiliar, a visão da família. Eu escolhi esse tema porque, infelizmente, teve um caso com uma pessoa próxima a mim, e foi algo que fez surgir a pergunta do porquê acontece e como fazer para prevenir e proteger caso ocorra. No primeiro capítulo, então, eu trouxe um breve histórico do abuso sexual. Inicialmente, o abuso sexual era utilizado como uma forma de amedrontar as mulheres, principalmente nos cenários de guerras e conquistas. Já no Brasil, ele teve início no Brasil colônia, com a chegada dos portugueses, que durou de 1530 a 1822, com o objetivo de mostrar aos índios sua soberania e poder sobre eles. Logo de início, então, no século XIX, teve como adjetivo aos sujeitos que praticavam a palavra estuprador, porém ela era reconhecida apenas para os negros, então ela era falada estuprador negro. Já no século XX, se deu por pedofilia, onde se encontravam como autor também o pai, o padre, o tio e o homem branco. É importante ressaltar também que, nessa época, a mulher vítima de abuso não era vítima, mas sim o seu parente do sexo masculino mais próximo, ou seja, se ela fosse solteira, a vítima era seu pai, e se ela fosse casada, a vítima era seu marido. Com o Congresso Nacional da Comissão Parlamentar de Inquérito, por meio do Requerimento 2 de 2003, que tinha a finalidade de investigar situações de violência contra crianças e adolescentes, resultou-se, então, o projeto de lei 253 de 2004 e passou a se tornar a lei 12.015 de 2009, conhecida como Código Penal. O mesmo, então, passou a ser um crime contra a dignidade e liberdade sexual da vítima, abrangendo, então, mulheres, homens e crianças. Já no século XXI, o Código Civil passou a apreciar a possibilidade de um marido, por exemplo, ser responsabilizado pelo estupro de sua esposa, pois o patriarcado e submissão e servidão sexual estava sendo extinto. O abuso sexual, então, ele está previsto no Código Penal, no artigo 213, o qual traz uma breve conceitualização sobre o tema, sendo, então, o ato de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso. Em 2009, com o surgimento do Código Penal, o abuso passou de apenas conjunção carnal pelo canal vaginal para também o coito anal e oral, assim como passou de apenas vítima mulher para homens também. Com isso, o artigo 214 do Código Penal foi revogado, pois seu texto abarcava apenas o atentado violento ao pudor, e este que passou a integrar o crime de estupro, inclusive com a mesma pena, sendo então de 6 a 10 anos, se simples, e 2 formas de qualificadora, com as penas de 8 a 12 anos, se resulta em lesão corporal de natureza grave, ou a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14 anos, e 12 a 30 anos se resulta em morte. Ainda na Lei 12.015 de 2009, foi acrescentado o crime de estupro de vulnerável, que está descrito no artigo 217-A do Código Penal.
o qual diz, então, que ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menores de 14 anos, com a pena de reclusão de 8 a 15 anos, se simples, e 2 formas qualificadoras também, com as penas de 10 a 20 anos, se resulta em lesão corporal de natureza grave, e 12 a 30 anos, se resulta em morte. O crime, então, ele é considerado hediondo, ou seja, ele atinge os bens jurídicos salvaguardados pela Constituição Federal, tais como a honra, a integridade física e psíquica, a dignidade e liberdade sexual, a saúde individual e podendo, em alguns casos, atingir a própria vida da vítima. Já no segundo capítulo do trabalho, eu tratei das políticas públicas e redes de proteção. No âmbito da criança e do adolescente, existe o princípio da proteção integral da criança e do adolescente. Ele foi aprovado em 1959 pela ONU, que é uma organização internacional com o objetivo de facilitar a cooperação em termos de direito e segurança internacional, desenvolvimento econômico, progresso social, direitos humanos e da paz mundial. E em 1990, então, surgiu o ECA, que traz as penas para aqueles que interrompam o desenvolvimento geral da criança e do adolescente. Porém, somente em 1988, com a atual Constituição Federal, esse princípio foi contextualizado por meio do artigo 6º. Peço, então, licença à banca para fazer a leitura do artigo, o qual diz assim: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Ainda, no artigo 227, a Constituição Federal, ela traz o entendimento de que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e também ao jovem, com absoluta prioridade, todos esses direitos sociais do artigo 6. Então, como meios de proteção à criança, a gente tem o NUCRIA, que é o Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente Vítima de Crime. O NUCRIA, então, ele é dedicado à apuração de crimes praticados por adultos contra crianças e adolescentes. E seu principal meio de prova é o laudo psicológico, o qual ele é realizado por meio de um perito nomeado pelo próprio órgão, e nos casos de estupro, a vítima ela é encaminhada em até 72 horas para um hospital que possua condições de exames laborais, como, por exemplo, o da identificação de DST e se houve ou não a conjunção carnal. E após os cuidados hospitalares, a vítima, então, ela é encaminhada ao IML, onde é realizado outro laudo, o qual constatará lesões que comprovam o ato também. Temos também o Conselho Tutelar, que foi criado junto com o ECA, e o seu principal papel é zelar e garantir que os direitos e deveres do ECA sejam respeitados e cumpridos de forma integral, visando sempre o bem-estar da criança e do adolescente, e ele é contatado quando ocorre ação ou omissão do Estado ou da sociedade para com os menores de 18 anos. Ainda também é importante falar que muitas vezes é necessário um acompanhamento psicológico dessas vítimas. Então surge o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que foi criado em 1986, o qual é uma instituição com a finalidade de acolher os pacientes com transtornos mentais e estimular a sua integração social e familiar, ajudando em sua busca por autonomia e disponibilizar atendimento médico e psicológico. Temos também as unidades de Sistema Único de Assistência Social, conhecido pela sigla SUAS, que foi criado em 2009 e que é o padrão de serviços de proteção em todo o país. Ela é dividida, então, em básica, a qual é composta pelo CRAS, e especial, que é composta pelo CREAS. O CRAS, então, ele é o Centro de Referência de Assistência Social e tem como objetivo de prevenir as situações de risco e fortalecer os vínculos familiares e comunitários. Já o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, conhecido como CREAS, ele é o sistema procurado quando o indivíduo já se encontra em uma situação de risco e vulnerabilidade. Então, ele tem a natureza baseada na proteção, enquanto o CRAS tem a natureza baseada na prevenção.
Já no capítulo 3, eu trouxe o que é o abuso sexual intrafamiliar, que no caso é quando o autor do crime ele está dentro do seio familiar, como, por exemplo, o pai, o tio, o primo, o amigo próximo da família, e essa é a principal categoria que acontece. Atualmente, então, o ato de abuso sexual, ele traz o entendimento de que não só o ato em si já caracteriza como crime, mas também a satisfação de lascívia, o toque íntimo, a instigação e sedução, sendo esses últimos os mais cometidos no ambiente familiar, gerando, então, uma condição de vulnerabilidade, e daí entram os órgãos mencionados que atuam para a proteção desses direitos já violados. Atos estes que são realizados mediante chantagem, amedrontamento e até mesmo lesões físicas. Porém, o autor, ele traz o conceito de brincadeira, fazendo com que a criança e adolescente veja aquilo de forma inocente. Por isso, o abuso sexual é de difícil identificação. Trazendo, então, a filosofia da cultura do estupro, que se dá pela ideia de que ela perpassa de geração em geração, o que ainda se encontra como um tabu. A criminologia, então, ela traz o conceito de criminoso em fases. A primeira é a escola clássica, que entende-se como criminoso aquele que optou pelo pecado. Porém, porque nessa época era contemplado o livre-arbítrio. E nessa fase, então, a pena era apenas com a finalidade de reparar o mal causado. Já a segunda fase é a da escola positiva, que acredita que o delinquente é um animal selvagem com predisposição para o crime. E a pena, ela tem a finalidade de reparação. Ela vai mostrar o erro do agente e explicar o porquê ele errou. Já a terceira fase é a escola correcionalista. Ela acredita, então, que o criminoso é um ser débil, sendo assim ele é inferior, acarretando, então, ao Estado um dever de proteção a ele. A quarta fase, ela é do marxismo, a qual acredita-se que o criminoso, ele transmite à sociedade, ou seja, a falta de estrutura social desencadeou as atitudes do mesmo. E, por fim, nós temos o conceito atual, que acredita-se, então, que o delinquente, ele é o ser que está sujeito às leis e normas, porém é facultativo a ele segui-las ou não. Concluo, então, o meu trabalho com a ideia de que cabe à sociedade e aos responsáveis por ela, ou seja, o Estado, salvaguardar esses direitos, que podem ser violados e não acarretar um ciclo vicioso de autor e vítima, pois a maioria dos autores foram vítimas algum dia. Então, agradeço a atenção de todos e estou aberta a perguntas e questionamentos da banca. Maravilha, nós que agradecemos, Emanuele, e com a licença ali do professor Paulo, passo a palavra, as considerações e a arguição da nossa debutante, que está na praia, Paulo, ainda joga na nossa cara que está na praia lá, ó. Maravilha. Professora Carla. Gente, estava me batendo para conseguir ligar o microfone aqui, porque eu tô com as duas telas, elas estão em posição estranhas, daí eu fico morrendo aqui para mexer no mouse. Gente, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar participando desse momento tão especial da Emanuele, né? Que é um momento assim que divide águas, abre novas portas, novos horizontes, enfim, Emanuele, muito obrigada por essa oportunidade de poder ler teu trabalho, estudar o seu trabalho. Então, fiquei muito feliz com tudo isso. Quero aqui cumprimentar, né, o professor Israel, o qual eu conheci no dia da banca do professor Paulo, né, de mestrado, não me esqueço. E que foi uma baita banca, enfim, então aproveito para fazer essa junção, né, do professor Paulo, do professor Israel, duas pessoas aqui que eu tenho muita honra e muita alegria, muita admiração de estar compondo esse time aqui da Uni Santa Cruz, né? Então, muito feliz de estar junto com vocês. Bom, e bom dia, né? A todos e todas aqui presentes também, né? A todos os alunos. Eu tô vendo que já tem a Lidiane, que tem banca também mais tarde, então tô vendo que o pessoal já está aqui acompanhando. Emanuele, primeiramente também, parabéns pelo tema enfrentado. Quando eu estou olhando para cima, como eu estou com as duas telas, eu estou só com o teu trabalho aqui, tá?
Então, parabéns pelo teu enfrentamento, né? Um tema aí super sensível, difícil de enfrentar, e ainda mais porque você relatou aqui, e eu não sabia, que você teve contato com alguém que tenha passado por uma situação, enfim, né? Monstruosa nesse sentido. Eu queria te perguntar, primeiro, você faz aqui uma referência, até porque daí me surgiu essa curiosidade, aqui, ó. Surpreendo-me às vezes porque sobrevivi e tantos outros não. As cenas de minha infância estão se reproduzindo em milhares de lares, em todo o país. Essas crianças ocultas são como eu, e eu gostaria muito de poder chegar até elas, acariciá-las gentilmente, dizer-lhe que não estão sós. Eu achei isso de uma profundidade, de uma dor, de um, sabe, permite ainda que minimamente, porque é inimaginável, mas como eu digo, minimamente sentir algo, né, de dificuldade aí nisso. E aí eu te pergunto, esta referência é de uma pessoa que você pode ter conhecido ou você achou em algum livro, enfim, algum autor? Então, na verdade, durante todo o período do meu trabalho, eu procurei entrevistas com pessoas que sofreram esse tipo de abuso. Então, uma mulher que sofreu isso, ela falou isso, eu achei muito impactante, igual a senhora comentou agora, eu achei que realmente toca na gente, e eu não poderia deixar de não citar essa frase no meu trabalho, porque eu acho que traz um aspecto de humanidade, que traz um aspecto de sentimento fora do direito, sabe? É isso aí. Então, é realmente muito bacana, né? A humanização do direito e você trazer ele se sentir, né? É fantástico, precisamos disso, né? Então, parabéns pela escrita. Eu consegui identificar teu objeto geral, seus objetos específicos. Achei de uma organização excelente teu trabalho. Vi que você trouxe dados. Eu adoro o trabalho quando a gente vê dados. Isso, sim, parece que clareia, sabe? Um pouco, te coloca na prática, te coloca na vida real. Então, também é muito bom, porque as duas coisas são importantes, né? Tanto a teoria quanto a prática, elas se somam, né? Então, elas se fazem necessário. Então, muito parabéns, assim, por tudo. Eu tenho uma pergunta, só que me ficou... eu fiquei na dúvida. No teu trabalho e na sua opinião, você entende que esta situação de abuso sexual intrafamiliar na sociedade hoje, né, brasileira contemporânea, é um tabu ou não é um tabu? E se é ou se não é, o porquê? Mas não precisa me responder agora. Isso a gente só deixa eu terminar de comentar, daí você já vai. Eu fiquei na dúvida porque tem um momento que parece que você menciona que é, e depois tem um outro momento que não é, e eu fiquei na dúvida em relação a isso. Uhum. E em relação à construção, né, de uma construção ali que é fácil de acompanhar, um capítulo vai se comunicando com o outro, então isso também é muito legal, é muito gostoso quando a gente pega trabalho nesse sentido. E eu teria apenas, na verdade, correções, eu não teria aqui nesse sentido, algo do gênero, eu só queria, na verdade, contribuir com você. Se você pensar em levar para frente esse tema, em discutir, continuar essa discussão, que eu acho cara e necessária, fica bacana, de repente, você pensar nas variáveis também, porque aqui eu vou trazer um pouquinho da prática, porque a gente tem dois lados. A gente tem o lado, infelizmente, da realidade, né, dessa violência, enfim, dessa coisa monstruosa, mas a gente tem, de outro lado, também a possibilidade, dentro de um processo penal, muitas vezes, a ocorrência de falsas memórias. E eu já vi casos de que se encontram crianças que relatam abusos, mas que na prática, quando você coloca, porque vejam, quando você traz, né, as outras disciplinas, quando você traz psiquiatras, quando você traz psicólogos especialistas em abusos, e eu já tive a oportunidade, até depois te passo o contato, se você quiser levar adiante, de uma psiquiatra em Curitiba, que ela é especialista nisso, até para um caso real em que eu pude atuar, né, enfim, justamente eles trazem, então, um estudo muito grande, e às vezes você identifica a implementação, ainda que inocente, não por televisão, pelos meios de comunicação, pela própria família, de falsas memórias, o que é algo natural, né? Todos nós possuímos, não é algo patológico. Então, é bacana trazer, de repente, uma variante nesse sentido. E também tem alguns autores que trazem críticas da forma que se dá, o que você mencionou aqui, o laudo psicológico realizado, nessas entrevistas que nos trazem esses laudos psicológicos. Porque a forma que se dá, veja, um trabalho psicológico, um trabalho psiquiátrico, um acompanhamento devido,
Veja, para você conseguir ter um resultado é algo moroso, né? Que é uma construção diária entre paciente, entre profissional. Então, de repente, buscar também uns autores que trazem essa crítica para que você coloque, faça os contrapontos. Eu acho que seria algo que eu poderia, sei lá, contribuir em algum sentido. Mas, de todo modo, só quero te parabenizar mesmo, principalmente pela escolha do tema, assim. Foi fascinante. Quando foi o primeiro que eu peguei, né? Que é o primeiro do dia de hoje, eu já falei, caramba, que pesado e que difícil. Então, parabéns. Muito obrigada, professora, pelas colocações. E obrigada também pela pergunta. Bom, respondendo a sua pergunta, então, a professora comentou, né, que talvez eu disse que era um tabu, depois falei que não era um tabu. É que, na verdade, talvez acho que eu não tenha me feito dizer muito clara. Mas quando eu disse que era um tabu, era no ambiente familiar. Até trazendo essa ideia de exemplos, às vezes o autor, ele é o marido, e daí a mãe, ela não vai querer comentar sobre isso, trazer esse fato para a sociedade, ou explanar esse acontecimento, porque ela não quer, talvez, criar um problema para a família dela, ela não quer ter essa visão para a família dela. Então, dentro do ambiente familiar do autor, da vítima, dos parentes, isso é um tabu, e não é um tabu na sociedade, porque eu não vejo como um tabu, eu acho bem interessante falar, tanto é que é um tema que eu gostei de fazer, porque, infelizmente, acontece e, felizmente, tem gente que comenta sobre isso. Muitas pessoas não conhecem o tema, não sabem que isso existe, então, acarreta a gente trazer esse tema para a sociedade. Então, no âmbito de vista da sociedade, eu não vejo como um tabu, mas no âmbito familiar, eu vejo como um tabu muito forte. Perfeito. Obrigada. Satisfeita. Maravilha. Nós que agradecemos aí as considerações da professora Carla, não esperávamos outra coisa, né, professor Paulo? E esses jovens aí estavam com receio, porque não conhecem a professora Carla, estavam com medo. Eu falei, imagina, a professora Carla é um amor e só vai sugestionar aí, contribuir, né, com a apresentação de vocês. Então, o desconhecido gera um certo desconforto, mas agora está aí a professora Carla, né, devidamente apresentada, e não precisa ficar com esse receio, mas ainda assim todos estão com medo do professor Paulo, que está com a palavra. Muito bem, obrigado, Israel, pela palavra. Manu, desde já te cumprimento pelo trabalho, né? E vou falar bastante sobre ele, mas quero aproveitar os minutinhos aqui pela oportunidade, pela ocasião de realmente estar pela primeira vez como time completo aqui de penal agora da Santa Cruz, né? E quero dizer para você, Carla, que realmente é um prazer enorme para a gente, tanto para mim quanto para o professor Israel, ter você aqui. Não tenha dúvida de que você traz uma série de elementos que faltam a nós dois, né, Israel? Eu sei que eu posso falar por você também, né? Já conheço Israel há um bom tempo, eu sei que ele não vai ficar chateado de dizer que você traz coisas que faltam em nós, e eu acho que com isso a Santa Cruz ganha demais, né? Eu tive o privilégio de poder fazer parte do mestrado contigo, né? De ouvir a leitura das suas poesias em aula, né? A Carla tem muito esse lado humano, emotivo e sensível, aflorado e de um jeito muito bonito, porque aliado à técnica, né? Então, realmente traz para nós assim uma coisa muito rica, muito interessante, e até aqui para as bancas, né? Porque o que o pessoal vai perceber é que a Carla é toda coração, né? Toda coração. Então, na verdade, o difícil para mim e para vocês, eu acho que até mais para mim, é porque a Carla eleva a barra do carisma e do carinho. Então eu vou ficar cada vez mais sendo odiado, entendeu? E a Carla vai, né? Mas faz parte, né? Tem que ser assim, tem que ser um equilíbrio, né? Diz que no universo os orientais em especial vão dizer que tudo tende ao equilíbrio, então tenderemos aqui o equilíbrio na medida em que a Carla é querida, coração é amorosa, eu sento a lei. Brincadeiras à parte, é um prazer estar com vocês mesmo e, puxa, sinto que a gente forma aí um time muito legal, muito forte. Ditas essas palavras, quero falar um pouco com você, Manu. Tive a oportunidade e o privilégio de ser teu professor, eu acho que em 2 disciplinas, né, pelo menos. Então, é muito bom poder ver você chegar até aqui, né? Já conheci você lá, conheci a tua maneira de lidar com a graduação e tudo mais.
e o teu trabalho realmente não esperava menos, mas posso dizer assim que ele é surpreendente, porque ele é acima da média. É muito bom o teu trabalho. O teu trabalho, eu tinha uma professora de Direito Ambiental, quando eu fiz Direito, quando a gente apresentava um trabalho, assim, ela falava, teu trabalho é limpinho. Eu gostava, ela era uma queridona, assim, tipo a Carla também. Ela falava, teu trabalho é bem limpinho, porque você, né, tomou vários cuidados que não são frescura, né? São coisas importantes, né? Eu tenho estudado um pouco de algo, até para a gente conversar um outro dia, que é tipografia, que é a habilidade de escrever e de montar trabalhos escritos bem feitos, né? Então, a formatação, a letra, a citação, a forma como você passa de um parágrafo para o outro, de um capítulo para o outro, a conexão que você faz entre as ideias, o fato de algo ter começo, meio e fim, de ter um clímax, de ficar claro o que você está dizendo, e tudo isso tinha no teu trabalho. Então, parabéns mesmo. A tua escrita é muito clara, ela é agradável, né? É fácil de ler. Você está lendo o teu trabalho, quando chega no final, você pensa, porra, que pena que acabou, né? Que pena que não tem mais aqui, porque estava interessante, estava sendo um aprendizado. Eu não tenho muitas considerações a fazer no sentido de contribuir com o teu trabalho, mas quero fazer, sim, algumas provocações até para a gente debater e para o teu avanço e evolução. A pergunta que eu te faço é o seguinte, você disse na tua apresentação, mas eu vou perguntar só para você falar de novo, para eu destacar um aspecto, tá? Qual que era o teu problema de pesquisa? Qual que era a pergunta central do teu trabalho? Me diga. Bom, obrigada pela pergunta, primeiro. Na verdade, a minha pergunta, a minha problematização do trabalho era tentar trazer essa questão do tabu mesmo, de não ser falado, do fato de ser difícil a identificação do abuso sexual intrafamiliar, porque, como eu trouxe no trabalho, o autor, ele traz, né, esse abuso como forma de brincadeira, a criança, ela vê com olhos inocentes, ela não consegue identificar que ela está sendo violada. Então, era essa a problematização do meu trabalho, eu queria trazer essa área de visão. Entendi, muito bem. Então, esse era o aspecto geral do trabalho. Na tua apresentação, você disse, né, que uma pergunta que se queria ver respondida se eu não me engano, era por que isso acontece, né? Em que grau isso acontece? Algo assim você falou na tua apresentação no começo, né? Por que acontece e se acontece, como ajudar as pessoas, né? Isso, exatamente. Perfeito. Você veja, é uma questão importantíssima, extremamente atual, mas você percebe como é difícil dar uma resposta com as nossas ferramentas do direito? Sim. Porque ela é uma pergunta eminentemente sociológica e psicológica. Um grande desafio que nós temos na nossa ciência é porque nós somos, em geral, quando a gente vem para o direito, pessoas com preocupações sociológicas, com preocupações psicológicas, humanas, portanto, mas a gente, na nossa ciência, está, digamos, limitado a tentar dar uma resposta normativa, a ver se com normas a gente consegue lidar com o problema. E o teu problema é tão sério, e a Carla me roubou aqui, porque eu ia começar a falar da tua citação, que eu amei também aquela citação ali. Achei fantástica, sensível, linda, e eu gosto muito disso. Também fiz isso na minha dissertação, era uma citação do Galeano até, e eu acho isso muito legal, né, para a gente sair um pouco e tal, pensar fora da casa estrita do direito. Mas voltando à minha questão, você veja como é difícil de dar uma resposta dentro do direito. E eu faço essa provocação para você porque ela é muito comum. A gente quer, às vezes, vir no TCC falar da eficácia da Maria da Penha, do problema prisional no Brasil. Se veja, todos esses problemas são problemas para os quais o direito tem muito pouco a dizer. Né? Ele ajuda no diagnóstico do problema, às vezes, mas realmente dar uma resposta normativa, dizer que você vai criar uma norma que melhore o problema, é muito difícil. São problemas que, geralmente, a norma ela tem muito pouco a conseguir contribuir, percebe? E aí que a gente fica amarrado nisso, né? Porque a gente não consegue, dentro do direito, fornecer, quem sabe, algum avanço para a prevenção, para o enfrentamento, ou até para ajudar as vítimas, né? Eu acho que é importante você mentalizar isso na continuidade, porque eu tenho certeza que é uma coisa que vai continuar tocando a tua sensibilidade, e acho que cada vez mais você vai perceber, puxa, o direito... Tem uma autora que escreve, né? Ele fala o judiciário como superego da humanidade. E ela diz isso, a gente espera do direito muita coisa. A gente acha que aquela deusa da justiça vai resolver muita coisa. Mas a verdade é que eu acho, mano, que a gente foi um pouco vaidoso demais, sabe?
e o direito não é lá um grande instrumento, não, para vários desses problemas, ainda mais um problema sensível como esse que você falou. Então, eu deixo mais como uma provocação para você pensar, tá? E quanto ao teu trabalho, a única observação que eu faria, porque ele realmente está muito bom, é que algo que você pode pensar para o desenvolvimento dele é que você citou vários documentos, leis, tratados, documentos. E eu senti um pouquinho de falta de ter um pouco mais de doutrina, de autores, entendeu? Eu acho que dava para ter mais. Quem sabe o número de páginas e até o tempo que você teve por ter que pesquisar muitos documentos, faltou. Isso é normal, porque realmente é muita coisa para fazer. Mas pensando em desenvolver esse trabalho, quem sabe até em publicar esse trabalho, vale a pena dar uma lidinha um pouco mais em doutrina, que se debruça sobre o tema, e dar uma enriquecida a mais ainda, mas em algo que já ficou muito bom. Então, parabéns pela estrutura do trabalho, pela construção, pela clareza, pela escolha do tema. Realmente, não pela tua qualidade como aluna, mas eu fiquei admirado com o trabalho, porque ele foi acima da média. Parabéns mesmo. Obrigada. Israel, devolvo a palavra. Obrigada, professor. Maravilha. Eu agradeço as considerações dos colegas e também na mesma linha que eles tiveram a fala, farei meu registro aqui, na verdade, agradecendo o professor Paulo por ter me permitido acompanhar a banca de mestrado dele, porque foi isso que me permitiu conhecer, né, a professora Carla, que inclusive saiu da reunião. Volte, Carla. Voltou. Volte. Que grosseria, Carla. Que grosseria, Carla. Eu falando bem da Carla, ela saiu na Gente, mas o sorteio aqui... Não aconteceu. Tô uma semana que não aconteceu nenhuma vez, né? Mas é lei de Murphy, né? Daqui a pouco o cachorro late. É sempre assim. É sempre assim. Desculpe, gente. Eu vou até configurar também o roteador solar só para garantir. Imagine, eu só estava falando, Carla, que eu estava agradecendo o Paulo dele ter me convidado para ir na banca de mestrado dele, porque aí eu pude conhecer você e veja, né, a sincronicidade da coisa, né? Hoje estamos aqui bem por conta disso. E uma satisfação imensa tê-los aí. Bem, então, Manu, a gente vai deliberar aqui, né? Vou pedir que feche o áudio e a câmera, depois eu faço as minhas considerações. Tá bom.
Maravilha. Retomando os trabalhos aqui da banca, apesar da minha suspeição em falar da Manu pela excelente acadêmica que ela, nos 5 anos, demonstrou ser, farei aqui algumas considerações aproveitando as colocações, sugestões dos meus colegas que foram, assim, irretocáveis em todas as suas ponderações. Falei ali no privado e agora faço o registro aqui que eu aprendo demais mesmo com o professor Paulo. Ele é sensacional, cirúrgico no seu posicionamento, suas colocações. Do ponto de vista metodológico e de pesquisa, não conheço outro assim que tenha uma preocupação enorme como, não é, Carla? Como o professor Paulo tem. E veja, Manu, só porque eu estou dizendo isso, porque o Paulo, no comentário dele, ele falou assim, ó, coisa que é raro, eu vi ele falar, ele falou assim, ó, isso aqui, eventualmente, até pensar numa publicação. Se ele falou isso, sabe assim? Entendeu o que eu quero dizer? Me sinto honrada. Não, mas é isso mesmo, exatamente. Mais que honrada, na verdade. Exatamente. Então, e a professora Carla também ali, né, trouxe esse aspecto mais coração, como disse o Paulo, para a gente ter o equilíbrio entre o carrasco ali, né? Não, brincadeira, o Paulo não é carrasco, não. Então, Manu, o teu trabalho, de fato, ensina a gente. Eu disse a eles que você queria adotar uma linha também mais para o lado da psicologia, algo que, para nós, o jeito é muito importante, mas nós falhamos, em alguma medida, né, nesse trato. Talvez devêssemos olhar mais para isso. Mas você conseguiu brilhantemente concatenar as ideias, ter uma sequência lógica, como a professora Carla disse, tem ali uma coluna vertebral e você vai preenchendo aquilo, sem prejuízo também de lembrar a fala do professor Paulo, no sentido de agregar, né, doutrina, para engrandecer ainda mais aí o teu trabalho. Mas, Manu, não tenha dúvida nenhuma que você está no caminho certo, que se você partir do que você fez aqui, né, para cima, nem o céu é o limite, sabe assim? Bom, dito isto, e para bom entendedor minha palavra basta, eu quero dizer que o seu trabalho está aprovadíssimo, aprovadíssimo. Parabéns, Manu, parabéns, sensacional. Obrigada. Sensacional. Quiser falar algumas palavrinhas aí, fique à vontade. Ai, na verdade, estou até emocionada aqui. Enfim, todos esses 5 anos da faculdade, todos os professores agregaram muito na minha vida, tanto acadêmica, profissional e pessoal. Nossa, eu não tenho nem o que agradecer, assim, que foi perfeito. Vocês sempre me apoiaram. O professor Israel, durante esse trabalho também, que não é fácil. Como a outra acadêmica, a Anne, comentou, a gente tem as nossas dificuldades em meio a essa pandemia também, tudo mudou, a didática das aulas, as apresentações. Então, eu só tenho a agradecer e estou mais que honrada pelos elogios, pelas críticas construtivas. E, como o professor Israel mencionou, estou muito feliz pela possível publicação. Com certeza vou melhorar o trabalho. E eu estou, nossa, super feliz com isso e muito feliz de ter vocês na minha banca também. Penal, amo penal, penal na veia. Maravilha, Manu. Nós que agradecemos aí essa oportunidade de ler o seu trabalho, de te acompanhar nesses 5 anos aí. Você amadureceu bastante, se aperfeiçoou, eu tenho certeza que irá fazê-lo ainda mais. Manu, sucesso na tua caminhada de vida, sucesso na tua caminhada profissional. Vocês vão, mas nós ficamos, e nós ficamos sempre com as portas abertas para vocês. E é isso, né? Quer dizer... É voltar para pós, né, Israel? Verdade, boa, Sim, Paulo. Bem lembrado. Fazer bem lembrado. 2, 3. Dá continuidade. Tem que. Oi, gente. Bom, aí que tá. Volta para casa, volta para casa. Volta para casa. As portas estão abertas nesse sentido. Esperamos todos aí na pós-graduação. Inclusive, a professora Carla está até me ajudando na confecção de uma outra aí, novidades em breve. Então, fiquem atentos. E você precisa voltar, Manu. Você precisa continuar nessa caminhada acadêmica, porque você tem
tem o tino, entendeu? Você tem a linha, se escreve muito bem, concatena tudo muito bem, faz os recortes de forma excelente, então siga nessa linha aí. Então, declaro encerrados os trabalhos, parabéns mesmo, Manu. Obrigada. Vamos avante. Obrigada. Vamos tirar um print aqui que eu tenho guardado. Senão não existe. Eu vou tirar aqui, então. Aí, foi. Foi? Maravilha. Então tá bom. Vamos avante. Até mais, Obrigada, pessoal. então. Nós ficamos na sala aqui mesmo, né, Paulo, cara? Tchau, Manu. Obrigado. Tchau.